Uhum. O Everton, o Chico, a Ana Beatriz, o Arthur, a Helenice e a Lara. Lara e a E a Lume. Lara. Não me lembro se a Lume estava, Não se lembro tinha se a Lume mais. estava. Não, a Lume não estava, era só nós, né? Então, naquele dia, né, fechamos um acordo, né, com o prefeito, naquela ocasião, e o prefeito não cumpriu. O prefeito Camilo não cumpriu com o seu acordo, né? É, poderia ter dado, poderia ter aplicado a database e não quis aplicar, né? Foi uma decisão pessoal dele, né? É, a economia, justificou a economia, mas a economia da Palhoça, ela teve uma retraída, sim, ali no início, mas a economia da Palhoça, ela terminou em alta, né? Palhoça voltou a arrecadar logo em seguida, né? Do meio do ano em diante, né? Então, se dito pelo próprio prefeito Camilo, né, que a economia ela cresceu depois novamente. Então ele poderia ter dado, né? Não o fez porque não quis. Não o fez porque não quis, né? É, o sindicato, né, durante o ano de 2020, ele teve ativo, né, o tempo todo, visitando unidades. Obrigado. Dialogando com secretários e, e visitando, né, e acompanhando todo o movimento da classe trabalhadora. Foi realmente um ano muito difícil para a classe trabalhadora, principalmente porque nós tivemos um município que não acolheu a classe trabalhadora, né? E, e estamos com as pautas estatutárias muito atrasadas, estamos também com a pauta financeira atrasada. Nós temos 4,48, que tem que ser retroativo ao ano passado, né? E 5,45 referente. O 4,48, só para deixar claro, é referente a 2019. 2019, que teria que ser aplicado, né, em 2020. E nós temos 5,45, que é o IPCA, que é referente a 2020, que tem que ser aplicado em 2021. Né? Então, companheiros, nós temos um déficit salarial de 9,93. Não é ganho real, é recomposição salarial. Porque o prefeito Camilo, na realidade, nunca deu ganho real. Ele nunca quis dar ganho real para a classe trabalhadora nos 8 anos de gestão dele. Porém, para os amigos do rei, para os amigos do rei, para quem senta junto à sua mesa, ao seu banquete, aos amigos do rei, ele faz uma transposição de cargo, dando 10 mil reais de aumento para uma pessoa, 8 mil para outro, 6 mil para outro. Mas para nós trabalhadores que estão na linha de frente, pessoal da saúde que não ficou em casa, o pessoal da obras, assistência, não teve coragem de dar o INPC, que era a obrigação dele. Não teve coragem. Está atrasado. E o prefeito Frécia é continuidade dessa gestão. O prefeito Frécia tem que honrar os compromissos de quem o elegeu, que foi o prefeito Camilo e o senhor Nazareno. Né? É o mesmo grupo político que está ali. Então, é continuidade de gestão. Então, companheiros, a gente vem na noite de hoje, e eu fico feliz, eu ainda não sei quantos já estamos na sala, 130. 130, com esses companheiros corajosos que à noite, depois de um dia de trabalho, está aqui para unir a força para a gente fazer um enfrentamento com a gestão. Então, nós temos que aprovar nessa noite, companheirada. 9,93 de reajuste que é nosso.
não queremos favor, é nosso o 9,93. E como eles vão pagar? É outra coisa, mas vão ter que pagar os 9,93 porque é o que é nosso. Se tem para um, tem para outro. E nós estamos, que daí é mais grave ainda, é com as pautas estatutárias. Né? Avançamos em algumas coisas na saúde, né? Porque a secretária, durante a pandemia, foi a secretária a Sandra, agora voltou o Rosinei, já atendeu o sindicato, então ali a gente consegue dialogar com a secretária de assistência social, conseguimos avançar em pautas com assistência social, mas não conseguimos avançar com a secretária de educação, porque é uma secretária retrógrada, atrasada, despreparada, sem condição de gerir a educação de Palhoça. É uma secretária de educação que nem conhece a rede municipal de educação. É uma secretária que não sai do gabinete para visitar a sua base, que é as escolas, creches. Não conhece. É uma secretária que persegue, que impede os profissionais de se atualizarem, de estudarem, de fazerem as suas pós-graduação e os seus mestrados que ela tem negado. Segunda chamada, Chico. Mas para os amigos do rei, próximo a ela permite. Né? Então, é uma pessoa raivosa. Então, hoje, aqui, eu quero deixar clara a minha posição enquanto a secretária de Educação. E eu digo, fora Shirley. Chega dessa secretária desatualizada e retrógrada. Né? E eu digo aqui, queremos sim, minha escola, minha escolha. Queremos eleição e democracia nessa educação de Palhoça. Queremos eleições para diretores e coordenadores de creches e CIs. Queremos independência da educação. Queremos uma educação que o nosso mestre Paulo Freire nos ensinou nos seus livros. Uma educação libertadora, uma educação emancipadora, e não essa educação retrógrada dessa secretária que aí se encontra sentada nessa cadeira, que não sabe o que é educação e desconhece a educação, porque a educação no município ela só avança porque tem profissionais e educadores de qualidade, graças a Deus. Os meus companheiros, professores, que são de qualidade, que dão o sangue para tocar essa educação, porque somos mal geridos por uma secretária retrógrada, atrasada, e está na hora dela largar aquela cadeira que aquilo não lhe pertence mais. Tá certo? Desculpa o desabafo, porque não dá mais para aguentar uma secretária atrasada que atrasa a educação de Palhoça como a secretária Shirley. Fora Shirley! E aqui, ou ela tem a capacidade de organizar as escolas desse município, ou não vamos voltar. Não vamos voltar se ela não respeitar o Plancon que foi aprovado. Ela desrespeita os trabalhadores desse município. Nós temos o piso na educação, os professores de Palhoça são os piores remunerados nos ACTs de Palhoça. O ACT da Palhoça, o educador da Palhoça ACT tem que ser respeitado, tem que ganhar o início de carreira. Pagar o piso nacional é o mínimo que o trabalhador tem que pagar. E eles continuam pagando somente o piso, ainda nem de maneira completa, porque tem ali como é que eu posso dizer? Tem ali uma complementação para chegar ao piso nacional. É uma vergonha uma secretária permitir isso no município de Palhoça. Chega, é fora Chile mesmo. E, desculpa, pessoal, e daí nós temos que tem várias demandas também, os colegas da saúde, que tem muita pauta atrasada, tem a nossa pauta aí da assistência social, que nós temos que lutar, e aos trabalhadores dos menores salários, que eu não quero mais falar menor salário,
não quero mais falar trabalhadores de menor salário, aos nossos colegas ali do Fundamental 1, do Fundamental 2, que precisa sim melhorar as condições de vida desse trabalhador. Temos que está faltando os R$100 na complementação do Vale, que não foi dado. E, desculpa o desabafo, mas é que chega. Chega de hipocrisia, tem que receber o sindicato, sim. Já foi dado lá desde janeiro, encaminhado um ofício para chamar o sindicato para negociar. Principalmente, era para ter discutido esse retorno às aulas junto com o sindicato, para poder alinhar, e não foi feito. A pandemia do município está em alta, não está em baixa, não está estável e tem que ter vacina. Obrigado, boa noite. Obrigado, parabéns, Luciano. Obrigado pela presença aí. Pode tocar. Tem quase 150 pessoas agora presentes na Assembleia. Na Assembleia da tarde nós tivemos 80 pessoas, né? A gente sabe que para o horário é difícil a participação de muita gente, né? Geralmente a gente sempre consegue mais pessoas nas assembleias presenciais, é uma outra energia, é um outro momento, né? É um espaço diferente. O espaço do sindicato é o espaço onde o servidor se sente bem, se sente acolhido, né? Protegido. E a gente sabe que tudo isso esfria muito quando é feito de forma remota, de forma virtual, né? A gente sabe que o contato é diferente. Temos agora 149 pessoas aqui na sala, né? E a segunda chamada foi agora às 19h45, né? Então, Chico, a gente dá início à Assembleia, né? Essa que é a Assembleia Geral da Database, da Convenção Coletiva, né? Fizemos a primeira parte da Assembleia agora à tarde, que não vai fugir do que a gente vai conversar aqui, né? As pautas e também a proposta de convenção coletiva. Lembrando ali que o Chico estava falando da questão do reajuste, vou fazer um breve relato, né? Relembrar, fazer rememorar a situação da database do ano passado para agora, né? Para a gente entender o porquê desse acúmulo de INPC. Né? Em 17 de março do ano passado, o sindicato se reuniu com o então prefeito Camilo, né? O Camilo era prefeito naquela situação, e acabou que no dia 18 de março o município decretou situação de emergência por conta da pandemia, né? Ali, a situação de emergência decretada impossibilitava, né, a questão da database, de conceder reajuste. Logo em seguida veio a Lei 173, né, a Lei 173, que também, em maio, barrou muita coisa dos servidores, né, ganho real, barrou a questão da progressão, a questão da licença-prêmio, quinquênio, esse tipo de coisa. Né? Isso a gente vai explicar com mais detalhes mais para frente, mas só para lembrar, né? Veio a lei eleitoral também, que impediu muita coisa, né? Mas o sindicato, ele cumpriu todos os prazos estatutários, né? De fevereiro a março, ele iniciou a database, como prevê o estatuto, de fevereiro a março, e estava tendo reunião com o prefeito. O prefeito ainda tinha tempo, até o dia 7 de abril do ano passado, né? E não aplicou a database. Né? Ele não aplicou porque ele mesmo editou decreto e lançou decreto nesse sentido. Né? Daí para frente veio a pandemia, né? Veio a pandemia, um desespero só, né? Uma situação totalmente que nunca havíamos vivido, e de repente tudo fechou, né? Home office, mas a saúde continuou, né? A saúde foi convocada para continuar, era a ponta do negócio, né? E a saúde foi, naquele momento, né, o movimento mais importante da prefeitura. E o sindicato, vendo isso, não poderia continuar em home office. Então, no dia 7 de abril, nós retornamos, né, poucos dias depois de sair em home office, nós retornamos para a base do sindicato para continuar visitando os postos de saúde, verificar se tinha condição de trabalho, EPI em quantidade suficiente, né, conversar com os servidores, entender a situação, porque era uma situação nova, uma demanda jurídica totalmente nova, né, e situações totalmente inusitadas e também novas, né? Então, o medo era muito grande para todo mundo, né? Os servidores da saúde, naquele momento, estavam bastante apavorados, com medo de trabalhar, e aí se teve a questão do grupo de risco, né? Quem o vírus
atacava, como atacava, né? Até hoje, para a gente, isso ainda é novidade todo dia, sempre aparece coisa nova, e a gente foi trabalhando em cima da demanda da pandemia, e não mais em cima da database, né? Porque surgiu uma pauta paralela em relação a isso, e essa pauta ela foi muito extensa em relação à pandemia, né? Foi situação de tudo que era setor, desde da saúde ao atendimento nos abrigos, na assistência social, né, até a forma de como dar aula agora na educação, que foi um sufoco com aquele Educar Web, aquele sistema muito ruim, que foi sendo aperfeiçoado, né, e só terminou, e ainda não está perfeito, mas só terminou de ser aperfeiçoado no ano passado, em dezembro, né, de ser alimentado, e situações extremas também na educação, de desespero, de desconforto, de passar mal, ansiedade generalizada nos servidores, né, na administração, o pessoal também com muito medo no prédio central, né? Ou seja, todo mundo viveu uma situação atípica no ano passado, né? Nós mesmos no sindicato sofremos com a Covid, com alguns colegas nossos, né? Que ficaram internados, que ficaram em estado um pouco mais grave, e os servidores a gente viu também, e ainda vê até hoje, né? Porque hoje a Covid ainda ataca com muita velocidade e não escolhe quem ataca, né? Então, é uma situação bastante complicada. Então, a database, né, ela foi correndo ali, foi deixada de lado, a pauta paralela chegou, né, e chegou às eleições em novembro, né? As eleições não permitiam, de certa forma, a possibilidade de recomposição salarial, né, até o fim das eleições. Passado as eleições, o sindicato voltou a pressionar o prefeito, enviou diversos documentos à prefeitura, né, e até o último dia de trabalho na prefeitura, nós ficamos na frente da prefeitura cobrando o prefeito, né, com carro de som, a direção do sindicato e alguns membros dos representantes de base foram lá para frente, né, e a gente ficou até o último dia cobrando o prefeito. Já no dia 7 de janeiro desse ano, né, nós chegamos ao sindicato, retornamos às atividades juntamente com a prefeitura e já no dia 7 protocolamos ofício na prefeitura avisando do estado de greve, porque no final do ano passado nós tivemos uma assembleia que deflagrou o estado de greve, ou seja, esse estado de greve ainda está ativo, nós estamos em estado de greve, né? E só vamos encerrar esse estado de greve na última assembleia de negociação da database, se for o caso, né? Dependendo da proposta que vem do executivo, obviamente, né? Então, do dia 7 até agora, já enviamos outros documentos pedindo reunião, né? E a questão do reajuste. Né? Iniciamos muito cedo a database desse ano, para não ter desculpa nenhuma da prefeitura e do prefeito, né, de vir uma situação nova. A database oficialmente inicia no dia 1º de fevereiro e se encerra em março. Nós iniciamos já os procedimentos da database em janeiro, visitando a base, construindo a convenção coletiva, né, e visitando os locais de trabalho e oficializando a prefeitura. Chegamos a uma proposta de convenção coletiva com 8 proposições de reajuste, né, mais de 50 pontos de pauta, né? Foram incluídos ainda essa semana os últimos pontos de pauta que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração, né, e Assistência Social construíram e enviaram para o sindicato, e a gente fez a inclusão ainda essa semana. Essa pauta de inclusão já foi debatida com essas categorias específicas, e aí o que acontece? A gente vai fazer até amanhã a disponibilização desse documento atualizado, né, para os servidores verificarem a inclusão dessas pautas e fazerem a leitura dela, né? Nada daquilo que estava na pauta do sindicato, que a gente fez o informativo e foi entregar nos locais de trabalho, foi modificado. Aquilo continuou, não sofreu alteração, né? Então, essa pauta, a gente entende que os servidores já sabem, ela foi amplamente divulgada nas redes sociais do sindicato, nos grupos do sindicato, nas linhas de transmissão e deixada na maioria dos locais de trabalho, né? Como vocês sabem, a base da prefeitura é muito grande. A gente leva quase um mês para visitar tudo, né? Especificamente todos os locais de trabalho, e a gente ainda não conseguiu terminar a base inteira, né? A gente ainda está visitando. Nesse meio tempo veio esse problema com a educação do retorno, muitos casos de Covid na educação, né? Muitos casos mesmo, nessa testagem que foi feita com os profissionais da educação, né? Da merendeira ao professor,
né, a gente tem positivado várias situações ali em relação à Covid, e aí preocupou a questão da estrutura das escolas, né, no retorno às aulas. Essa questão nos preocupa muito, nós visitamos todas as escolas ICIs, né, tem escola que não tem sala de contenção para a Covid, e isso nos preocupou, né, e por isso a gente levou a esse movimento. A gente sabe que é um movimento muito difícil, né, que dificilmente a educação sai vitoriosa dela, mas é um movimento necessário para a gente construir uma outra alternativa. A garantia de EPIs suficientes para as escolas, né, a garantia de outras situações para os servidores, né, a merendeira, a ASO, o professor, né, o vigia, todos eles, né, que trabalham na educação. Situação bastante dificultosa, né, mas que a gente espera, pelo menos, arrancar uma negociação proveitosa com o Executivo. Tá certo, pessoal? Amanhã, oficialmente, as escolas ICIs, conforme a última assembleia que teve, que foi específica da educação, né, elas definem se aderem ou não ao movimento, né, e se não aderem, elas propõem pautas diferenciadas, né? Uma das pautas é tentar a antecipação da vacina para todos os funcionários da educação, né? Para todos os funcionários da educação. A gente da educação e dos serviços essenciais, né? Que a gente foi tornado serviço essencial, então além da saúde, né, da assistência e da educação, né, e da algumas partes do administrativo, a educação também foi tornada serviço essencial. Então a gente defende a vacinação desses grupos, sobretudo, né, com uma antecipação, uma agilidade maior do executivo, né, e vai defender isso também, né, em pauta de database. Voltando à nossa database, só para a gente fazer o esclarecimento, né, lembrando que a database é regida pela Lei Complementar 096, né, o Estatuto Majoritário da Prefeitura, o que mais tem categorias, né, é o maior estatuto da Prefeitura, né, ele diz que no capítulo 5, que é o capítulo da Convenção Coletiva, né, se celebra a database em 1º de fevereiro, né, a 31 de março, com aplicação em 1º de abril. Então, a gente vai para as proposições, tá? E antes disso, é importante fazer uma fala no sentido de por que nós pedimos apenas o INPC, né? E o que for de ganho real ou reajuste acima do INPC da inflação para o próximo ano. Porque nós temos uma lei, o decreto, na realidade, do governo federal, é o decreto 173 de 2020. Né? Esse decreto ele entrou em vigor em 28 de maio de 2020, e esse decreto ele congela, desse período do dia 28 de maio ao dia 31 de dezembro desse ano, qualquer reajuste acima da inflação. Por isso, quando o Executivo, né, teve a fala lá no início do decreto que não teria nenhum tipo de reajuste alegando esse decreto, não fizeram a interpretação correta do decreto. Né? O decreto fala que não pode haver reajustes acima da inflação. Né? É isso, basicamente. Acima dos índices inflacionários. Né? E aí, não podendo haver reajuste, não pode haver ganho real. Mas nós podemos sim brigar pela recomposição salarial, tanto do ano passado, né, quanto desse ano. Deixa eu só admitir o pessoal que está entrando aqui na sala. Temos 164 pessoas agora. Então, as proposições, pessoal, da negociação coletiva, elas ficam da seguinte forma. É importante prestar atenção agora nessa parte, né? A gente não consegue colocar na tela para vocês acompanhar. A gente queria fazer, inclusive, essa assembleia lá da estrutura do sindicato, mas essa tarde nós tivemos um acidente lá no sindicato, um caminhão de grande porte passou em frente ao sindicato e acabou arrancando a fiação do sindicato, e a gente ficou sem internet, sem telefone, né, e não conseguiu fazer essa explanação nessa assembleia de lá. Então, a gente vai, né, para a proposição, para o eixo central, né, que é das proposições aqui, da questão da negociação coletiva e das proposições. Né? As pautas, nós não vamos ler as pautas, são mais de 50 pautas, senão a Assembleia ela vai estender para mais das 10 horas da noite. Né? Nós vamos fazer a leitura das proposições, as pautas vocês já têm, né? E a Ana, em seguida, vai fazer alguns esclarecimentos em relação às últimas ações do sindicato, em relação ao atendimento jurídico e também individual do sindicato,
né, que a gente está tendo algumas questões relativas à Covid ainda, explicar sobre a questão da CAT, que é muito importante, a comunicação por acidente de trabalho, né? Então, após eu fazer a fala aqui, a Ana vai dar seguimento a essas explicações. Então, vamos lá. Ficou proposto o seguinte: em 1º de abril de 2021, o município de Palhoça reajustará as perdas inflacionárias em 9,93%, conforme a soma do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? Sendo 4,48% do período de 1º de janeiro de 2019, né, a 31 de dezembro de 2019, e 5,45%, né, referente ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, para todos os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Palhoça, né? Para todos os trabalhadores que estão dentro da lei complementar, né? Agora a gente fala especificamente do Estatuto, da Lei Complementar 096/2010, né? Considerando o período retroativo, né? Conforme o artigo 307 da referida lei. Ou seja, nós queremos que o 4,48 venha retroativo a abril até agora, né? E o 5,45 seja pago, né, de imediato. Essa é a proposta. Então, a gente está formulando algumas conversas, né, em relação a isso, com os representantes de base, né, quando visitam o próprio local de trabalho, né, a gente pergunta o que o pessoal está achando, mas é a Assembleia que define, né, como seria interessante o pagamento disso, né, ou parcelado, ou tudo de uma vez, ou uma vez, né, do INPC desse ano e parcelado do ano passado. Isso vão ser coisas que vão ser construídas com o próprio executivo e com a própria categoria. Tá? A segunda proposição. Em 1º de abril de 2021, o município de Palhoça reajustará as perdas inflacionárias em 9,93%, também conforme a soma do INPC, né, para todos os trabalhadores do magistério, inclusos na Lei Complementar 097/2010, né, considerando o período retroativo a 1º de janeiro, né, dos referidos períodos, conforme o artigo 339 da Lei Complementar 097 e também do artigo 5º da Lei Federal número 11.738, que é a Lei do Piso, que fala que a educação obrigatoriamente tem que ser reajustada a partir de 1º de janeiro. Né? A terceira proposição, ela envolve os professores ACTs, e ela fala o seguinte, né, que em 1º de abril, o município de Palhoça fará a reposição pelo indexador da Lei 11.738, de 2008, para os professores ACT com formação em magistério ou superior, né, em licenciatura que não alcançam no seu salário base o piso estabelecido pelo MEC. Né? O reajuste será de 12,84%, referente ao ano de 2019, né, que deveria ser aplicado em 2020. Ou seja, o salário passa de 2.557,74 para 2.886,24, sendo retroativo à data de contratação. Tá? Isso é o que diz a lei do piso nacional do magistério. Para os professores com formação, né, específicas da lei. Agora, para os professores ACTs que não têm, né, a formação adequada, né, conforme prevê a lei nacional, fica o seguinte: fica em 1º de abril também reajustado, né, fica feita a reposição das perdas inflacionárias em 9,93%, conforme também a soma do INPC, né, do período de 1º de janeiro de 2019, né, a 31 de dezembro de 2019, e de 2020, né, do 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, para todos os professores ACTs com formação inferior, né, ao estabelecido pela lei, né, a Lei 11.738 de 2018. Então, fica para todos os ACTs professores, fica estabelecido 9,93, e também fica estabelecido para os demais servidores ACTs, ou seja, para todos os ACTs, né, que compõem o quadro da prefeitura, os ASOS, merendeiros, artífices, vigias, comissionados, né, e também demais contratados, fica estabelecido a soma do INPC. Né? Essa é a proposta do sindicato.
A outra proposição é o seguinte, né? Essa proposição ela tem que ser sempre lembrada para o município também não passar despercebido, nunca passou, mas a gente sempre reforça, né? Que é que em 1º de abril de 2021, o município de Palhoça fará a recomposição do auxílio alimentação também em 9,93%, que é a soma do INPC, do período, né, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, né, até o período completo de 2020, para todos os trabalhadores públicos municipais em atividade, né, como é indicado na Lei Complementar 144 de 2013. Essa lei prevê que toda vez que houver um reajuste do menor salário da categoria municipal, do piso municipal, né, e que esse piso for reajustado, em igual valor, né, é reajustado também o INPC ali, a questão do auxílio alimentação, né? Então, ele tem que ter sempre o reajuste do auxílio alimentação quando houver o reajuste de INPC do menor piso da categoria. A outra proposição envolve o Instituto de Previdência, né, que é o IPPA, que fala o seguinte: em 1º de abril de 2021, o município de Palhoça e o IPPA reajustarão em 9,93%, conforme a soma do INPC, né, para todos os servidores, para todos os trabalhadores ativos, efetivos e contratados, né, que atuam no Instituto, bem como seus aposentados inativos e pensionistas previdenciários, que integram o quadro de beneficiários do Instituto de Previdência Social dos servidores públicos do município de Palhoça. Ou seja, né, também cabe o reajuste a todos aqueles que trabalham dentro do Instituto, né, e também a todos aqueles que são beneficiados com a questão da aposentadoria, né, que são inativos, que são pensionistas previdenciários também do IPPA. Uma outra proposição que entrou, né, por força judicial, porque o sindicato ganhou na justiça uma questão de representação do Poder Legislativo, o sindicato passa a representar os servidores do Poder Legislativo, né? Nós vencemos, conseguimos reverter na justiça no ano passado uma ação que estava sendo perdida, e aí o juiz deferiu a inconformidade para fazer o recolhimento do imposto sindical da Câmara de Vereadores em favor do sindicato, né, dando assim também o entendimento de que o sindicato passa a representar agora todos os servidores da Câmara de Vereadores. Então, nós também colocamos que o município, né, em 1º de abril de 2021, o Poder Legislativo Municipal de Palhoça reajustará em 9,93%, conforme a soma do INPC, né, reajustará para todos os trabalhadores que atuam nos quadros da Câmara de Vereadores de Palhoça também o índice, né, nacional dos preços consumidores ali em 9,93%. Ou seja, o sindicato, a partir de agora, não oficializa apenas mais a prefeitura. Tem que fazer isso com o Instituto e com a Câmara de Vereadores, né, já que foi determinado via judicial que o sindicato é representante da categoria. A última proposição de reajuste fala da seguinte questão, que é aquilo que o Chico falou, né, que é a categoria que a gente chama de menores salários, mas não gostaria de chamar dessa forma, né, que é o seguinte, que em 1º de abril de 2021, o município de Palhoça ampliará, né, de 100 para 200 o abono salarial, né, da Lei Complementar 281 de 2019 para as categorias funcionais, né, a NFA, a NFB, a NFC, a NFD e a NFE, todas de ensino fundamental, né, previstas no anexo 1 da Lei Complementar 096 de 2010. Né? Então, essa última proposição ela vai ser discutida acredito que com um olhar mais jurídico, né, por conta da Lei 173 também, né? Mas a proposta que não foi também contemplada no ano passado, né, no qual o sindicato tinha acordo com a prefeitura de fazer essa ampliação do abono salarial que as categorias de chamadas menores salários recebem, né? As categorias de ensino fundamental, que recebem um abono específico no contra-cheque, um abono de R$100, né? A proposta seria passar para 200. O prefeito Camilo acabou não fazendo e não ofertou esse abono.
Tá? Das pautas, pessoal, as pautas a gente não vai ler, é muita pauta, né? A pauta fica aquilo que vocês têm disponível de forma digital e também de forma impressa para quem foi entregue, né? E aquelas pautas que já foram debatidas, que não estavam nessa database até então, foram debatidas nas últimas semanas, elas foram inclusas nessa database também, né? Já conversada com as categorias, elas aprovaram a questão das pautas a serem construídas e reformuladas e inclusas aqui. Então, a gente faz essa divulgação a partir de amanhã, né? E amanhã, conforme o resultado da Assembleia, a gente faz também a oficialização da Prefeitura, né? A gente pede que acompanhe a Assembleia até o final, porque ainda vai ter enquete de aprovação da database, né? E essa enquete ela vai ser levada também em consideração para registro de ata, inclusive, dessa Assembleia, né? Para a gente poder fazer o cômputo, né, da participação dos servidores. Mas acredito que era isso, e passo a palavra, então, para a Ana. Vou habilitar o áudio da Ana para poder fazer os outros esclarecimentos, né? E após a fala da Ana, eu acredito que a gente pode estar abrindo falas de 1 minuto, né? Conforme inscrição aqui no chat, ou se a pessoa quiser, pode fazer a pergunta no chat e a gente vai respondendo também conforme for possível a organização aqui das perguntas. Tá certo? Ana, então. Então, boa noite a todos que estão presentes, os colegas aí. Eu vou dar início a algumas orientações, alguns esclarecimentos, né? Para que vocês possam... E também, assim, enquanto isso, já podem ir fazendo os questionamentos, se tiver alguma dúvida, e a gente já vai respondendo, que eu estou acompanhando aqui as perguntas, tá? Estão me ouvindo? Tá me acompanhando, Chico? Está podendo me ouvir, todos vocês aí? Tá. Então, eu vou começar por uma situação que eu considero que seja importante a gente esclarecer, com a volta dessa discussão agora por estar na database, né? Que é a insalubridade, né? A insalubridade pandêmica, que é o que sempre fica a dúvida nos servidores, como é que se procede, né? Nós tivemos aí uma decisão do governo federal em relação a considerar a Covid-19 uma doença funcional, né? Mas, por outro lado, nós temos orientações que passamos para os servidores e colocamos no informativo que o servidor deveria se cuidar, né? E quando houver o contágio no ambiente de trabalho, na atividade laboral, seja ela por ambiente ou pelo exercício da função, que fosse registrado a CAT. E qual é o procedimento para que se faça o registro da CAT? Por exemplo, vamos começar pela saúde, né? Na saúde, toda vez que o servidor identificar uma situação que fugiu do controle, no sentido dos EPIs, dos protocolos, que às vezes não se consegue cumprir por algum motivo e sentiu que esteve em risco, deve ser mencionado em relatório para sua coordenação, porque futuramente, se surgir a notícia de um contágio, se aparecer os sintomas e esse vírus trabalhar no organismo daquele servidor, e envolver uma doença, envolver sequelas graves, né? Porque às vezes transmite, mas a doença não progride, ele deve produzir a CAT. E para que ele possa produzir essa CAT, ele precisa ter todas essas situações registradas. Então, o que a gente tem dito para o servidor? Para que ele sempre traga a notícia para o seu coordenador, registre, faça relatório, para que seja depois possível ele registrar a CAT, e então leva essa CAT para o sindicato, e o sindicato vai poder, então, repercutir através de requerimento todas as consequências, sejam elas financeiras, tá? Sejam elas financeiras, sejam elas em termos de sequelas, todas as repercussões resultantes da CAT
vão ser apuradas para que a administração consiga ser notificada e pagar, né, os danos para aquele servidor, ou até garantir que ele esteja segurado na sua recuperação e reabilitação. Porque nós já tivemos notícia que muitos dos servidores demoram para se recuperar, demoram para reconquistar algumas competências, porque algumas dessas competências no exercício da função ficam comprometidas. E eu falo, nesse momento, me dirigindo ao pessoal da saúde, que eu sei que é uma atividade que exige um cuidado constante, né? Os EPIs, mas eu sei que também pode acontecer por algum motivo, perder a máscara, sair do lugar, ou alguma coisa, se debate um paciente, alguma situação assim, e se quebra o protocolo acidentalmente. No caso da educação e dos demais servidores, que muitas vezes, por exemplo, a assistência social e até mesmo as ACS, que frequentam lugares, que vão nas residências, e, portanto, na residência, você não sabe o que vai encontrar, você tem um protocolo individual, o servidor tem um protocolo, mas a família não tem. Então, você não sabe o que vai encontrar, também sempre relata, olha, eu atendi, mas o morador não estava com máscara, não quis, não se negou, não respeitou o distanciamento, eu estava num ambiente que era de risco, era fechado, não consegui ficar em ambiente aberto, não foi possível, também deve ser relatado, porque se surgir um contágio naquela situação, vai ser produzida a CAT. Então, o servidor agora tem que tomar um cuidado ainda maior. O servidor agora ele tem que conduzir o trabalho que ele está exercendo, sempre procurando seguir o protocolo e, quando não for possível, relatar nos seus relatórios, nas suas anotações, para que venha a conhecimento do sindicato e que se possa comprovar para produzir a CAT. Nesse sentido, o sindicato está fazendo os requerimentos, né, dos acidentes de trabalho, porque daí ela entra como acidente de trabalho, e o sindicato vai produzir esses requerimentos e vai levar até a administração. É importante que o servidor tenha isso em mente e consiga fazer esse registro e seguir o que a gente está orientando. Com relação aos requerimentos individuais de afastamento, e especificamente em relação ao home office, nós ainda vamos conversar nessa próxima negociação. Eu acredito que, em razão de já estar se tratando da segunda variante, é bem provável que a administração, e eu acredito nisso, é pessoal, mas eu acredito sim, vai alargar um pouco o decreto das opções de atividades que possam ser home office. Eu acredito que a administração vai se ver obrigada, tá? E talvez se trabalhe o decreto. É claro que terão algumas funções que não se conseguirá. Entretanto, o sindicato sempre vai trabalhar dentro da nota técnica do Ministério do Trabalho e também da nota técnica do Tribunal de Contas, que recomenda o afastamento, primeiro se tentando evitar o trânsito de público para aquele servidor que é do grupo de risco, tentando isolar ele o máximo que puder, ainda no ambiente de trabalho, né? E se não for possível, então, o home office, ele vai ter o simples afastamento, que é aquele afastamento em que ele se afasta, não vai trabalhar, mas vai estar afastado e segurado. O Tribunal de Contas chama de segurado. O que é segurado? Segurado, ele vai com a remuneração. Cabe aqui dizer que esse afastamento do grupo de risco, ele ainda não tem respaldo na administração para que ele mantenha o auxílio alimentação quando ele for acima de 90 dias. O que nós temos hoje, tá, nos afastamentos causados na pandemia, que garante o pagamento do auxílio alimentação independente do tempo e todas aquelas produtividade, é aquele afastamento que é compulsório, tá? Que a administração determina que o servidor se afaste em razão da aglomeração. Então, a administração
quer evitar a aglomeração do servidor, o que ela faz? Ela coloca em licença-prêmio. Se for 3 meses, 4 meses, essa licença-prêmio compulsória, ela não vai ter nenhum tipo de desconto de auxílio alimentação, tá? Que é o que nós chamamos de afastamento compulsório. Aquele afastamento que é pedido pelo servidor, que é esse do grupo de risco, né, que ele pede para fazer home office, e se não conseguir, se não for viabilizado em razão da sua atividade, que muitas vezes não é possível, ele vai ter um simples afastamento. Esse ainda não contempla essa medida de garantir o auxílio alimentação, tá? Nós temos pedido para o executivo, já em algumas conversas, que alguns afastamentos, e não por ser da pandemia, mas porque eles também fazem parte dos afastamentos prolongados, que é o pessoal que está tratando câncer, nós temos pedido, por ser uma licença prolongada e de custo muito alto, mesmo quando ele é tratado no SUS, nós temos pedido que a administração considerasse manter o auxílio alimentação desses servidores, porque não é uma ou duas ou 2 casos que nós recebemos pedindo isso, porque o servidor fica com um poder aquisitivo muito reduzido, e agora eu entendo que na pandemia muito mais, porque o custo de vida ficou muito alto, né? E esse servidor, então, ele sofre as consequências. E eu entendo também que isso prejudica, inclusive, a recuperação desse servidor. Quando ele começa a viver uma situação de diminuição do poder aquisitivo, ele também vai começar a ter problema na recuperação. Então, o sindicato vai colocar como pauta, no pedido de observações aí de afastamento, esse servidor que está se tratando de câncer também, porque ele vai ser afastado por causa da pandemia, né? Porque ele é do grupo de risco, dependendo do tipo de câncer que ele está tratando e a fase que ele se encontra. Então, ele precisa ser atendido em algumas questões. Ainda nos requerimentos, nós temos a situação dos ACTs. Os profissionais ACTs têm uma dificuldade para se afastar, porque o afastamento do servidor ACT, ele é feito por recolhimento no INSS. Então, o sindicato não tem um controle direto, não tem um contato direto com o INSS, é uma autarquia independente, não se comunica com o sindicato. Sendo assim, o que nós temos feito e fizemos, o sindicato pediu, no início da pandemia, nós pedimos para aqueles servidores de contratos de 2 anos, que são os da saúde e os da assistência social, que quando precisasse afastar, que fosse considerado grupo de risco, nós pedimos que se desse as férias, né? Se ele tivesse poder aquisitivo, que se desse as férias, para que o servidor não fosse prejudicado, porque nesta época o INSS estava trabalhando home office, então o perito não estava atendendo e, portanto, as perícias demoravam muito para ser resolvidas, e isso prejudicava a folha desse servidor. Esse servidor ficava muito tempo sem receber. Agora já mudou um pouco, o INSS já está trabalhando presencial, então o que nós estamos ainda considerando, sempre considerando, que o servidor precisa ser atendido nesse sentido, para não ficar com o salário, às vezes, prejudicado. Então, a gente cuida que o requerimento tenha uma velocidade, para que esse servidor possa ter a cobertura dos 15 dias com a administração, e logo em seguida já vá para a plataforma do INSS, para que ele seja atendido no máximo possível, melhor dizendo, que não se demore isso, né? Mas sempre considerando que o afastamento do servidor ACT é um afastamento bem complicado para o sindicato agir, porque tem a questão legal, por se tratar de uma autarquia que é o INSS, né? Não se comunicar com o regime próprio, porque lá eles trabalham com o regime geral. Os servidores efetivos é um pouco mais tranquilo, a gente sempre consegue fazer o requerimento e pedir revisão da perícia. Também é importante dizer para os servidores que todos aqueles que vão buscar afastamento, que se colocam como declarando ser do grupo de risco, eles vão passar a ser submetidos pelo comitê gestor. O sindicato tem algumas restrições em relação a esse comitê, por se tratar de um comitê administrativo, de um olhar financeiro, né? Foi criado para cuidar das despesas do município, da municipalidade, né?
e nós gostaríamos que tivesse uma CIPA, mas não tem. Então, quando acontece isso, o que a gente pede hoje para o servidor? Que ele coloque nesse processo o máximo de documentos possíveis para enriquecer as suas alegações. Então, quando ele vai pedir um afastamento declarando que ele é um portador de doenças crônicas, o que se pede? Que ele busque um especialista e, junto desse atestado do especialista, ele também coloque alguns exames, receituários, tudo que ele puder colocar para melhorar, para que o perito consiga se convencer a possibilidade dele conseguir esse afastamento sem muito estresse é bem maior, né? Então, o que se tem pedido para os servidores? Quando o perito nega, tragam de imediato para que a gente possa pedir a revisão da decisão. E com essa revisão da decisão, o que o servidor tem que tomar o cuidado? Não aceitar a resposta por telefone. O teu pedido foi indeferido. Isso não basta para a gente atacar a decisão. Nós precisamos ter o laudo do perito. Então, já se antecipa, olha, eu gostaria de receber. Então, já pede por e-mail, que provavelmente é o Edson que vai atender, para que nós possamos ver o que foi dito ali, o que faltou na tua documentação, para que a gente possa entrar com a revisão do pedido, né? E talvez aí conseguir alcançar guarida e evoluir para uma situação de solução. Eu acho que em relação aos requerimentos seria isso. Em relação aos requerimentos também, por atestado médico do dependente, que daí não é o atestado próprio. Também temos um problema com o servidor admitido em caráter temporário, porque a administração não reconhece o atestado médico do dependente. O que a gente tem feito no sindicato e temos alcançado sucesso nos filhos menores, que as mães têm a queixa que precisam se ausentar por horas ou por um dia, por algum momento, uma situação que a criança ficou doente, e elas dizem que a administração não reconhece. O sindicato faz requerimento, porque realmente no contrato não tem previsão para isso, a previsão do contrato é só para o servidor, né? Não tem como apresentar realmente um atestado no nome da criança no INSS, né? E a prefeitura dá cobertura para aquilo ali. Então, assim, nós precisamos rever isso, precisamos discutir mais esse vínculo desse servidor, como é que se vai fazer, porque ele tem direitos ali que merecem guarida, né? Faz parte da sua dignidade enquanto pessoa, né? São direitos fundamentais, que é, por exemplo, o direito da criança de ser acompanhada pela mãe quando estiver doente. Não é porque é um servidor ou uma servidora contratada que o filho vai perder esse direito. Então, o sindicato invoca o direito do ECA, da criança, pelo ECA e pela Constituição Federal, para que possa se reconhecer esse atestado. São remédios que a gente tem usado na falta de uma regulamentação mais justa, na falta de uma regulamentação que vise um pouco mais de reconhecimento nas condições de trabalho, né? Uma mãe estar tranquila, uma mãe poder levar o seu filho no médico, uma mãe voltar a trabalhar sabendo que ela pode estar com o seu filho, passa pelas condições de trabalho. Porque certamente essa mulher ela vai se sentir reconhecida e vai voltar a produzir, quando ela voltar para o trabalho, depois de 1 ou 2 dias, ela vai voltar mais tranquila, né? Então, eu entendo que vale a pena se discutir, e temos buscado isso no sindicato, eu e o Chico, quando vamos falar com a administração, sempre a gente bate nessa tecla, sempre a gente pede, e vamos continuar pedindo, né? Não estamos pedindo nada que seja infundado. Em relação também às questões operacionais, é importante destacar aqui, provavelmente o Chico já falou, mas não custa repetir. O sindicato adquiriu um hábito de ter reuniões com seus secretários, e toda vez que temos questões operacionais para tratar, nós levamos para o secretário, e não é só uma conversa, é também um requerimento, vai o requerimento e a conversa, e nós buscamos a solução. E eu peço também que aqueles colegas que já foram no sindicato, que já pediram, que já fizeram requerimento e tiveram êxito, que passem para os seus colegas. Olha, quando você tiver uma demanda,
assim, passa, procura o sindicato, vai ter alguém lá, vai ter assuntos sindicais que vai poder ajudar. Porque, às vezes, o servidor toma uma atitude precipitada, se movimenta de uma forma errada e perde, às vezes, algumas questões por ele não saber como conduzir aquele passo que ele precisa dar. E o sindicato está aqui para isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação à questão dos requerimentos, pode nos perguntar. A como que vai conduzir também pode nos perguntar. Dentro dessas conversas com os secretários, é importante deixar claro também que daí nós contamos com os representantes de base. São eles que passam para nós a situação atual. Nós, infelizmente, até por causa do protocolo da pandemia, não nos é possível entrar em todos os locais de trabalho num curto período de tempo, né? Nós precisaríamos de uma dinâmica um pouco diferente do que temos hoje. Então, o que a gente pede? Que o representante de base fique atento a essas questões, às dificuldades que está acontecendo nos locais de trabalho e passe para nós, para que a gente possa levar até os secretários. Nós temos um trânsito razoável com todos os secretários, né? Temos algumas dificuldades na Secretaria de Educação, mas temos lá um RH que nos atende, temos lá o pessoal pedagógico que tem nos atendido. Às vezes, eles não conseguem nos dar a resposta esperada no momento, na urgência que temos a necessidade, mas nós vamos atrás da solução. Então, assim, o que nós podemos dizer? O sindicato está buscando alcançar o servidor da melhor maneira possível. Cabe também ao servidor nos mostrar aonde que está faltando alguma coisa. Essa é uma crítica que o sindicato aceita, do servidor vir até o balcão e dizer: eu estou precisando disso, não chegou a notícia lá, não chegou alguma coisa lá, e o sindicato vai fazer. Porque a nossa base ela é muito grande. E nós estamos ficando poucos para atender uma base tão grande. Ok? Ana, eu proponho que a gente inicie a enquete, né, de aprovação da convenção coletiva ou não, né? A gente vai colocar a enquete e vai ter 3 opções de Enquanto isso, votação. o pessoal vai questionando Isso. também, né? Enquanto isso, eles têm tempo para fazer as perguntas, se quiserem também. Enquanto isso, o pessoal que quiser ir perguntando ali no chat, né, pode ir perguntando, a Ana também vai respondendo, o Chico respondendo, né? Quero lembrar, enfatizar que amanhã é um dia chave para a educação, é primordial, né, que as escolas, isso aí, se decidam a partir de amanhã, né, se aderem a essa paralisação dos serviços presenciais ou não, como forma da gente pressionar o executivo, né, a negociar algumas condições também da educação, questão da vacinação, né, questão da melhoria dos ambientes educacionais, questão da disponibilidade efetiva de EPI, né? Hoje nós tivemos em um CI, o qual as professoras só tinham EPI para hoje, né? Não tinham EPI para mais dias da semana, né? Tivemos em escolas no qual não tem salas de prevenção, são aquelas salas que toda escola tem que ter por conta do Plancon. O Plancon é o plano, né, de contingenciamento do vírus nas instituições de ensino, né, e obrigatoriamente tem que ter uma estrutura adequada em escola que não tem essa sala para deixar a criança com suspeita de Covid, né, ou vai deixar em depósito, ou vai deixar em corredor, ou vai deixar no parque, né, que é tudo fora do Plancon. É esse tipo de coisa que a gente não pode aceitar, né? Então, se alguém quiser, né, fazer mais algum tipo de fala, alguma, né, fazer inscrição, ou quiser mesmo falar, né, a gente tem presente aqui também na Assembleia nosso ex-presidente do sindicato, Luciano Pereira, né, nosso ex-vereador. Faz muita falta na Câmara, Luciano, né? A gente precisa de vereadores, né, com teu empenho ali para poder ajudar a categoria. De fato, faz muita falta, né? A gente sabe que o objetivo era maior, mas infelizmente não deu nesse momento, né? Mas vamos brigar para colocar, né, e transformar os vereadores que tem lá, trazer o apoio para o sindicato e fazer essa fala. Se quiseres dar uma palavrinha
rápida também. Everton. O microfone está aberto. Ô, Everton, só agora eu consegui liberar esse microfone aqui. Estava tempo aqui tentando. Teve ali várias perguntas no chat ali. Eu acho que... Isso, Chico. Seu microfone fechou de novo. Anotando. Mas a Ana vai respondendo. A Ana está anotando para responder as perguntas, enquanto a gente vai fazer a enquete, né? Antes disso, o Luciano vai fazer uma fala rápida ali que ele... o meu microfone aqui está com problema direto. Só estou abrindo o microfone aqui do Luciano. Pode falar, Luciano. Agora sim. Primeiramente, quero parabenizar o sindicato por fazer essa assembleia, embora que de forma remota, mas é uma oportunidade de a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo e o que vem acontecendo nos últimos tempos aqui na Prefeitura de Palhoça, né? Mas direcionado ao sindicato e aos servidores. Quero dar meu boa noite aqui para todos que estão participando dessa assembleia. Quero dizer que a gente tentou muito, durante o período que eu fiquei lá na Câmara, tentei, de várias maneiras, ajudar o servidor, mas, infelizmente, a administração pouco sinalizava a nosso favor. Ainda há pouco foi falado aqui sobre o momento da pandemia, a questão das insalubridades, que por diversas vezes foi solicitada por mim, enquanto vereador lá na Câmara de Vereadores, sempre a pedido do sindicato, né? Digo aqui, deixo bem claro que o sindicato, de forma muito atuante, compareceu na Câmara de Vereadores por diversas vezes, usando inclusive a tribuna, quando era solicitado, para fazer as reivindicações necessárias e as reivindicações que os servidores estavam, naquele momento, procurando. Sobre a questão da database, a administração falhou quando não concedeu o 448 no ano passado. Eles esperaram muito e, quando veio aquele decreto presidencial, foi interpretado de forma equivocada, porque a reposição ele poderia ter dado sem problema algum, não era reajuste, e com isso, com o acumulado desse ano, a gente está aí perdendo praticamente 10% do nosso salário, não em ganho, mas em perda. E Everton, Chico, né, todo o pessoal do sindicato, peço que vocês foquem nessa situação da nossa database. O reajuste nosso, né, ou a reposição salarial, também do Vale Alimentação, e outras situações, principalmente agora nesse momento de pandemia, que é a concessão do pagamento de insalubridade, que ainda tem muito servidor que não está recebendo. Peço que a gente lute firme por isso, né? Sobre a questão do abono ali para os menores salários, que é do pessoal do nível fundamental, eu fiz uma emenda ao projeto de lei exigindo que aqueles R$100 fosse incorporado ao salário, e infelizmente o Camilo vetou, com desculpas, dizendo que foi a Ismênia que não aceitou, porque a prefeitura não tinha condições de pagar, tudo balela, mas infelizmente vetaram a minha emenda. E dali para frente, vocês conhecem muito bem, eu apresentei um projeto de lei solicitando R$200 de abono, também não foi aprovado. Então, várias situações criadas por essa administração, que a gente sabe que hoje a gente está pagando por isso. Então, peço o empenho de todos, vamos participar dessa luta aí do sindicato, vamos se inteirar do que está acontecendo, se tiver que parar, vamos parar, se tiver que fazer greve, vamos fazer, porque esse negócio de aglomeração é muito... assim, não pode aglomerar, não pode isso, tá? Fica em casa para vocês verem. Se nós, chegando no final do ano, a gente não vai ter 15% de perda. É o que vai acontecer. A administração nunca ganhou tanto dinheiro. Está vindo verba do governo federal, a administração está com um cofre capaz de nos dar, sim, 10%. Isso aí é a história, se eles disserem que não tem, eles têm. Então, a gente tem que lutar.
Agora, não adianta ficar em casa. Não adianta a gente cruzar os braços e achar que não vai dar, porque tem um decreto presidencial que não permite. O decreto permite, sim, é a interpretação. Se a gente lutar, a gente vai ganhar. Então, mais uma vez, parabenizando o sindicato, estou junto com vocês, estou aqui pela maioria. O que decidir está decidido. A gente vai levantar essa bandeira e vai lutar. Infelizmente, a gente sabe que essa administração não tem o foco em ajudar o servidor, né? Alguns servidores, sim, ela tem o foco. Por exemplo, o Camilo, no final do ano passado, o Camilo mandou um projeto de lei reduzindo o seu salário, mas, em contrapartida, ele estava ajeitando o salário de secretário, de vereador, de vice-prefeito e prefeito. Então, o projeto de lei não foi nem sequer votado. Eu retirei ele, pedi para retirar, pedi vistas e, como não teve tempo, o projeto não foi votado. Então, assim, espero que os vereadores que lá estejam representem bem o nosso servidor. Eu já pedi para o Beto e para o Stefano entrar em contato com o sindicato para ser parceiro dos servidores. O Stefano é servidor público efetivo. Então, tomara que defenda a nossa causa, as nossas categorias lá dentro da Câmara de Vereadores, porque é isso que a gente precisa. Mais uma vez, parabéns aí para vocês do sindicato e uma boa noite a todos. Obrigado, Luciano. Lembrando que nós estamos em estado de greve, né, por conta da database do ano passado. Então a gente tem tudo, né, para ingressar no movimento de greve caso o município, né, o executivo, o prefeito, não conceda essa database. É uma database de muita perda salarial, né, a gente está defasado há muito tempo. Esse ano, a gente ainda tem a possibilidade, né, quase que líquida e certa, de ter um reajuste na previdência, na nossa previdência privada não, na nossa previdência da aposentadoria, né? Então, o IPPA pode ser que a gente aumente o desconto de 11% para 14%, e sem ter um reajuste para suportar isso, a categoria, a classe não vai aguentar, né? A gente tem que ver que o mercado aumentou, a combustível aumentou, o custo de vida aumentou, tudo está aumentando, só não aumentou o salário do trabalhador, né? Lembrando que ainda tem uma proposta do Paulo Guedes, né, para novamente oferecer o auxílio emergencial, mas em troca congelar o salário dos servidores públicos por 3 anos, né? Por 3 anos. Então, a gente vai dar encaminhamento aqui. O pessoal que está ali no chat, a Ana está anotando as perguntas para poder responder. Agora a gente vai dar início à enquete, tá? Essa enquete é o seguinte: vai aparecer na tela de vocês, no celular vai aparecer em cima, escrito em verde, né, a enquete em andamento, clica lá para poder fazer a votação. É importante que todos votem, né? Essa enquete, ela fala o seguinte: você aprova a proposta de convenção coletiva Database 2021? Sim, não, abstenção. Certo? Eu vou iniciar, então, a enquete. Enquanto o pessoal vota, a Ana pode ir respondendo, né, quem está ali no chat, no bate-papo. Ana, consegue? Não tá saindo o som. Calma aí, Ana. Deixa eu ativar o som aqui para ti. Pronto. Agora acho que sim. Então, a Cristiane está perguntando aqui em relação à licença-prêmio. Ela gostaria de saber sobre a licença-prêmio. Foi efetivada em março do ano de 2015. Fui informada que não posso tirar, pois foi congelada. Só poderei tirar em 2022. Isso procede? A partir da vigência da Lei Complementar 173, que foi editada em maio do ano passado, congelou a licença-prêmio e os quinquênios. Então, o que acontece, Cristiane? Está congelado, sim, mas a partir de 1º de janeiro de 2022, libera o tempo novamente. E daí, aquele tempo que faltava para te fechar os 5 anos, né? Que é a cada 5 anos, para te fechar, quando ele se completar, a partir dali, tu fica habilitada a pedir o gozo da licença-prêmio. Então, tu tem que observar só esse prazo aí, tá? Mas você não perdeu o direito, ela só está congelada.
A mesma coisa ocorre em relação ao contar do tempo dos quinquênios, para quem tem, né? Porque os servidores que estão regidos pelo 096-2010 não têm o quinquênio. O que é importante a gente saber aqui, nesse caso da licença-prêmio? O que está congelado é a contagem do tempo. Entretanto, a progressão resultante desses 5 anos ali, o servidor vai receber. Então, por exemplo, o servidor que é da 096, que tem aquele aporte de 12% a cada 5 anos, no seu base, ele vai continuar tendo. Então, quando ele fechar 5 anos, vai entrar os 12%. Só ele não vai conseguir o gozo da licença-prêmio naquele momento. Tá? E a mesma coisa acontece com os servidores da 097 também. Né? Em relação à licença-prêmio, esse direito fica adiado em razão desse congelamento, mas depois pode contar o tempo e vai ter direito novamente. Por que o abono ainda não foi incorporado no salário? Isso aqui é o pessoal dos menores salários, né, que nós chamamos. O abono foi pedido, o sindicato pediu para que fosse. E na época, quando nós pedimos, inclusive o prefeito nos deu uma resposta que, devido à Lei Complementar 173, né, nós pedimos bem antes, quando a gente entrou com a negociação da database, era março ainda, não tinha lei. Mas, no decorrer do tempo, né, a lei foi editada, né, e aí ele nos disse o seguinte, que não ia poder, né, porque a gente ainda tentou, ainda pediu, não ia poder incorporar, que esse era o combinado, né, que não ia poder incorporar. Mas o que nós temos hoje para dizer para o servidor? A satisfação que temos para dizer é que nós vamos construir isso e, a partir do momento que for permitido fazer ganho real no salário, nós vamos pedir a incorporação. Nesse momento não é permitido ganho real. A lei complementar tem barrado isso. Ela só permite as recomposições salariais, né? Mas e eu falo as recomposições porque nós temos duas. Nós temos o exercício de 2019 e temos o exercício de 2020, que deverá ser pago agora em abril, né? Então, o que acontece? Isso nós vamos com certeza ter, mas o ganho real, que significaria esse abono sendo incorporado no base, infelizmente não vai acontecer. Não quer dizer que não se faça uma construção para o ano que vem. Nós vamos continuar construindo, o Chico já tem falado sobre isso, né, Chico? E temos buscado um pouco mais, quando tiver esse talvez 200, né, para ser incorporado. Talvez não, é o que vamos pedir, né? E a gente vai fazer esse pedido, tá? Então, eu entendo que os servidores devem ficar tranquilos, aguardando somente o tempo para que a gente possa ter legalidade para fazer esse aporte aí. Tá? A outra pergunta é: quem testou positivo tem que abrir a CAT? A CAT, em qual é o momento que se abre? Quando tu testa positivo na função, no exercício da função, ou no ambiente de trabalho, né? Você pode testar positivo por estar num ambiente insalubre em relação à Covid, né? Um ambiente com tendências a ter, que geralmente são nas clínicas, onde tem trânsito público, né? Nas escolas, que vai acontecer agora, nas visitas que alguns servidores precisam fazer, né? Vai acontecer, pode acontecer. Então, esse sim tem que produzir a CAT. Né? É claro que a gente sabe que o procedimento da administração vai ser traçar uma investigação para verificar aonde que pode ter havido, né? Para se localizar o contágio. Isso é bem difícil, por isso a orientação para que se faça relatório de eventos fora do normal que possam acontecer no exercício dessas atividades. Tá? Aí sim, vai produzir a CAT, vai chegar num médico, numa UPA ou numa UBS da rede, vai contar e o médico provavelmente vai produzir a CAT. Tá? A outra pergunta essa comunicação do acidente de trabalho deveria ter sido esclarecida nos cursos de formações ou a própria Secretaria Municipal de Educação repassa aos coordenadores. Pode,
eu acho também que deveria estar, já que estão treinando para o enfrentamento da Covid nas escolas, né? Mas já que não fizeram, o sindicato está fazendo, tá? E agora é isso que importa. Nós estamos fazendo da melhor maneira possível. Se não ficou entendido, a gente explica de novo, quantas vezes forem necessários que ligarem para a secretaria do sindicato, nós vamos explicar, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Certo? É a Cristiane, eu acho que está perguntando também. Ana, a Silvana está perguntando ali da questão da database. A questão da database é o seguinte: a gente tem uma única convenção coletiva, uma proposta de convenção coletiva, Database 2021, né, que é o nome oficial que a gente dá por força do estatuto, né? A gente faz uma database anual. A de 2020 ela ficou para trás, mas a gente resgata ela e coloca dentro da de 2021, né? E aí nós só temos 3 opções de votação: o sim, né, se aprova essa convenção coletiva, né? O não, se não aprova a convenção coletiva, né? Ou a abstenção. É nesse sentido, tá, Silvana? Só lembrando, pessoal, que faltam 40 pessoas votarem ainda. Então, é importante no celular, quem está no celular, verificar em cima, está escrito em verde, né, a questão ali da enquete. Clica na enquete em andamento, né, e aperta com o dedo, né, com o dedo na tela do celular, qual é a opção, né? Se é sim, não ou abstenção, né, em relação à aprovação da proposta de convenção coletiva. Só lembrando aí que nós estamos com 150 pessoas, né? Agora caiu para 148 participantes. 180, o pessoal está saindo aos poucos conforme vai sendo respondido as dúvidas, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Simone, né? A Simone, já tínhamos conversado sobre isso, né, Simone? Você pergunta aqui em relação à questão da coordenação, né? Está dizendo aqui, foi definido a apresentação ao sindicato sobre a intervenção da coordenação da saúde mental em intervenções técnicas dos profissionais que atuam naquele serviço que fere o princípio da autonomia. A meu ver, essa discussão ela deve ser feita no gabinete do secretário, porque ela é uma questão operacional, tá? E é isso que nós vamos fazer. Ela já está registrada na pauta para a próxima visita com o secretário Rosinei. E lá nós vamos discutir isso, vamos colocar as queixas de vocês e vamos discutir essa questão. Também lembrando... só um pouquinho, deixa eu só concluir, Chico, a resposta para Simone. Também lembrando, Simone, que foi colocado ajuste de carreira na pauta para os servidores da média complexidade, né? A gente colocou, eu acredito que o Everton tenha citado aí quando falou, né? Por que a gente está fazendo isso? Porque não deu tempo de fazer as alterações. Eu não citei, Ana, mas não citei, mas incluí na pauta. Amanhã a gente já disponibiliza a pauta completa e fechada da database para os servidores. Isso. Essa pauta já está incluso o ajuste de carreira dos técnicos em informática, dos profissionais da endemia, combate e controle, por enquanto, das ACS, Isso. Dos servidores da assistência social, os monitores, para o enquadramento, conforme a lei do SUAS, sobre o tratamento do nome deles, que deve ser alterado, passado para educador social. Todos os ajustes de carreira que nós vamos pedir estão na pauta e eles estão documentados em anexos com os documentos enviados pelos servidores envolvidos. Eu só quero responder ali a Silvana, Ana, que perguntou sobre se só 2 pararem numa unidade de trabalho. Pode falar, Everton? Silvana, eu, enquanto professor, na escola, quando eu decidia parar, eu decidia parar. Se ia parar 1, 2 ou 20, não me interessava. Por quê? Porque isso é uma atitude de luta individual, né? É uma decisão sua. Eu lembro bem que
naquele ano que estava a eleição do sindicato da nossa gestão, teve uma greve geral, o Arthur deve se lembrar, e lá no Mara estava se discutindo quem ia para a greve geral, que era um dia à tarde, ou quem não ia. Eu disse assim, eu assumo a minha falta, eu vou parar e vou lutar, e depois eu discuto a minha falta, né? Por quê? Porque quando tu trabalha de maneira correta, justa, né, tu tem como dialogar com a gestão e tomar as suas posições. Então, companheira Silvana, eu penso que você também deva dialogar com os colegas e se tiver que parar, tem que parar. Nós temos que saber que nós somos trabalhadores e eles lá são patrão. E para o trabalhador ter ganho e defender os seus direitos, tem que ter enfrentamento. E nós vamos ter que enfrentar o patrão. E eu digo para vocês, o sindicato está aqui para dar todo o suporte jurídico. Agora, quem decide parar são vocês, né? Então, é hora de a gente se posicionar como classe trabalhadora, dar a mão e enfrentar essa gestão. Aqui está perguntando também se os servidores do grupo de risco que buscam o pedido, que fazem o pedido, né, para o afastamento, eles recebem o auxílio alimentação, e eu até entendo por que a pergunta está existindo. Esse que é o grande detalhe que a gente falou hoje à tarde, e os afastamentos que estão liberados, que é vedado tirar o auxílio alimentação, são os afastamentos compulsórios. O que são os afastamentos compulsórios? São aqueles afastamentos que a administração já fez para evitar a aglomeração, que foi a licença-prêmio compulsória, as férias compulsórias, tá? Para alguns profissionais, para uma boa parte, né? Esses afastamentos, a partir de hoje, a partir de agora, de um determinado tempo aí, não é permitido descontar o auxílio alimentação quando fecha aqueles 90 dias, né? Aquele afastamento pedido pelo servidor, declarado ser do grupo de risco, não é um afastamento compulsório, então ele ainda não entra, tá? Ele ainda não entra. Nós pedimos, porque afinal a gente entende que o servidor não tem culpa, né, de ser do grupo de risco, né, mas nós não conseguimos ainda garantir o auxílio alimentação, a permanência do auxílio alimentação para esses servidores, tá? Ana, a Nayara ali está perguntando, ela é ACS, sobre a insalubridade dos ACS. Dá aquela explicadinha que tu dá, bem afinada ali, sobre a insalubridade das ACS? Tá, a insalubridade das ACS, assim, eu acho que é importante que as profissionais dessa categoria fiquem atentas ao que a gente está falando, porque às vezes nós, infelizmente, temos explicado isso e parece que tem sido distorcido algumas questões. O sindicato tem dito para as ACS que ele reconhece a insalubridade delas, reconhece. Até porque ela está prevista numa lei federal. Acontece que, no caso do município de Palhoça, houve um acordo judicial, tá, há pouco tempo, isso foi em 2017. Então, a insalubridade das ACS, ela está lá dentro do base. Se hoje qualquer ACS quiser entrar com uma ação, eu acredito que vai entrar e vai ter sucesso individual. O sindicato conduziu um acordo que tem aqui, já estamos com 2 anos desse acordo? Eu acredito que agora que fechou 2 anos. Mas vai fechar 4 anos em outubro. Isso. E o que a gente tinha? A gente já, quando surgiu a lei, a gente pesou isso no sindicato e falamos, não vai ser possível porque temos o mesmo judiciário, o mesmo juiz julgando, tá? Um acordo que foi feito pela administração, que incorporou essa insalubridade dentro do base, então as ACS têm a insalubridade, só que está incorporado dentro do base. Tá? Nós não estamos negando. Tá?
E por causa disso, muitas vezes, está chegando aqui o questionário para mim. Só um momentinho, gente, que eu vou fechar. Foi o encerramento da enquete, todos já votaram. 97,7. Eu só queria deixar claro assim, que a discussão, aquela pandemia que vocês estão invocando aí, que eu entendo que seja, é a pandemia do perito, é a pandemia que está na lei. Desculpa, pandemia, é a perícia, é a insalubridade do perito. Tá. Essa insalubridade, para vocês discutirem hoje, da forma que vocês querem, vai ser difícil, porque a administração sabe que vocês já estão com a insalubridade incorporada dentro do salário. Né? Então, nós não vamos conseguir. Nós estamos... O que o sindicato está pedindo? Está pedindo que vocês tenham a paciência para se buscar uma estratégia para poder defender os interesses de vocês. Porque do jeito que está, não vai. Ou vocês acham que o juiz não vai abrir o acordo lá e não vai ver que foi colocada a insalubridade que está dentro do salário de vocês. Numa época que existia uma possibilidade de vocês não ficarem com essa insalubridade. Tá? Agora, nós reconhecemos sim, porque tem uma lei federal que diz que vocês têm direito à insalubridade. Tá? E todos que provavelmente invocar essa insalubridade vai ser. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos uma ação judicial, o sindicato tem uma ação judicial, aonde ele pede aí a aplicabilidade da lei federal que rege o salário, né, o piso nacional das ACS e das agentes das ACS e dos agentes de combate e controle, né? Eu tenho que dizer isso. Lá na lei é só combate, mas no município tem combate e controle. Então eu vou ter que citar para eles não, né? Desses profissionais, dessas duas categorias. Então, quando a gente pede a aplicabilidade da lei, gente, automaticamente nós também estamos pedindo a insalubridade. Se a lei está dizendo que vocês têm direito, o sindicato já está pedindo, né? Então, não é que o sindicato não está fazendo nada. Vocês não estão interpretando as ações do sindicato. E o sindicato está explicando isso por diversas vezes. Tá? Que entrou com uma ação e tem pedido a aplicabilidade da lei, o enquadramento da lei na carreira dessas duas categorias. Então, eu vejo assim, ó, o sindicato está fazendo. Só que, assim, hoje, o que aconteceu com o judiciário? O judiciário meio que deixou de lado algumas ações, né? Deu prioridade para outras, né? Entrou em home office, daí parece que tem uma regra aí que vai ser só questões urgentes, né? Então, nós vamos ter que ter paciência para esperar. Vocês quiserem, a gente pode dar relatórios para vocês do andamento do processo, né, Chico? Podemos passar relatórios mensais para vocês, mas a realidade é essa, o sindicato entrou com uma ação. Então, vocês estão amparados lá. Tem um questionamento ali da Helenice, Ana, que eu acho que a gente já atendeu alguns casos no sindicato, que é a questão da gestante ser considerada... Deixa eu só ver aqui como é que ela colocou. Porque a pergunta foi... Do grupo de risco. Isso. Do grupo de risco? Tá. Hoje tem uma questão em relação à gestante, e eu posso também pedir eu posso publicar, que é onde a gente usa como orientação, onde eu uso, porque isso vem muito para mim, assuntos sindicais, né? E eu uso isso com os servidores, com as servidoras, que é a questão da nota técnica do Ministério do Trabalho e também uma do Ministério Público de Santa Catarina. Em relação, nós temos duas notas, em relação ao afastamento das grávidas. É a orientação que elas sejam afastadas, porque não se sabe muito bem até que ponto compromete a saúde delas, mas já tem algumas estatísticas e algumas declarações de profissionais da área que aumenta a mortalidade, a chance de mortalidade dessa gestante. E mais ainda quando chega uma gestante no sindicato dizendo que ela é hipertensa e que ela é acima de 40 anos. Muito mais eu me preocupo e faço um embasamento junto com a nossa advogada para que se dê o afastamento. Ocorre que muitas vezes, indo para o comitê ou indo para o perito, né? Porque, como eu disse aqui, o pessoal que invoca o grupo de risco vai para o comitê gestor, não vem a resposta esperada. Tá?
E isso é algo também que agora a gente vai tratar por requerimento. Hoje eu conversei com a Eli e pedimos para fazer um requerimento recheado, repleto de argumentos e de todo tipo de situações que nós podíamos achar ali, para que a administração nos escute nesse sentido, de dar o home office para aquela servidora gestante que tem a possibilidade, devido à sua atividade, que ela possa fazer o home office, e aquela que não tem, a nota técnica diz que ela deve ter o afastamento e ter garantida a sua remuneração. Nós estamos seguindo, nós estamos pedindo, né? Só que muitas vezes a administração não reconhece isso, né? É uma dificuldade. E quando se trata do servidor, da servidora temporária, mais ainda, gente, aí é mais complicado ainda. Só que isso são conversas que nós precisamos. O que eu vejo nesse sentido? Eu vejo que é preciso buscar alguns remédios constitucionais, né? A questão da maternidade, algumas questões para alinhar com o executivo, analisar a questão, talvez, de impacto, que a gestão sempre usa isso, né? Que é impactação, que vai ser uma servidora que vai se afastar e vai ter que colocar outra no lugar dela em algumas atividades e tal. Mas, assim, o sindicato está buscando. Então, todas as servidoras que têm ido no sindicato pedir o afastamento, o sindicato faz o requerimento. Agora, Helenice, muitas vezes nós não temos sucesso, não alcançamos. Mas eu vou te dizer que eu sou uma das pessoas que mais defende isso, que mais busca isso, que já travamos conversas, batalhas dentro do gabinete da assistência, dentro do gabinete da saúde, pedindo que seja considerado. E é uma tecla que a gente vai continuar batendo, tá? Mas o interessante é sempre fazer o requerimento, sempre buscar o sindicato e fazer o requerimento. Não só nesses casos, mas assim, aquele caso também dos servidores idosos, né, que teve alguns que não foram afastados, que chegou a notícia para nós que não foram afastados por já ser do grupo de risco pela idade. Também a gente pede que o servidor chegue e faça o pedido e procure o sindicato para que nós possamos fazer o requerimento. Ainda nesses requerimentos aí, em relação à mulher, tem a questão também da mulher que às vezes tem a criança pequena agora, teve problema de contágio, aí a criança também apresentou febre, nós temos uma servidora da saúde que está vivendo um drama parecido, e nós estamos fazendo o requerimento e providenciando que a administração reconheça esse atestado, só que daí a gente invoca o direito da criança, que é via ECA e Constituição Federal. A Silva está perguntando aqui, servidores que estão em trabalho remoto, pois são do grupo de risco, vai contar para tempo de serviço? Claro que sim, vai estar trabalhando, vai contar para o tempo de serviço. Sim, você está não trabalhando. Não perde auxílio alimentação, perguntaram antes, né? Não perde Se pedir o auxílio alimentação, não perde nada. Está trabalhando em home office, né? Trabalho remoto, não perde nada, fiquem com todos os direitos garantidos ali. Sim, que ele está produzindo, né? Ele está trabalhando, só em modalidade de home office. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Nós vamos pedir, aqui tem está perguntando assim, cabe denúncia quando o comitê nega? Eu acho que, assim, cada servidor sabe, né, como recorrer. Tem o Ministério Público, sim, para algumas questões, porque o Ministério Público está aqui para defender os interesses do cidadão, né? Mas eu já afirmo para vocês que nós estamos estudando lá, hoje nós já conversamos sobre isso, uma forma de pedir para a administração alargar um pouco mais as possibilidades no decreto de algumas atividades que possam ser home office, né? Já se preparando para essa possibilidade que já está se falando, que é a segunda variante. Aqui no Facebook, Ana, o Fabiano Hillesheim, ele pergunta o seguinte, uma dúvida. Sou funcionário desde 2003 e eu entro, ele está perguntando se ele entra na nova lei do prefeito Camilo, do plano de cargos e salários, né? Na questão da graduação, né?
Ele está perguntando se vale a lei antiga dos 30% de progressão na vertical, né? Pois ele fala que a nova lei é 10% de progressão vertical. É que a partir da reforma administrativa de 2016, eu não lembro agora o dia especificamente, talvez 16 de dezembro, alguma coisa assim, de 2016, ficou lá acertado que aqueles servidores que naquele momento já estivessem matriculados, né, e que se formassem depois, eles iam ter direito aos 30%. Tá? Então, teve muito servidor que estava recém começando, estava no primeiro mês de faculdade, recém tinha feito a matrícula, né? Eles conseguiram os 30% da agregação, que no 096 nós chamamos de agregação de 30% da graduação, né? Já aqueles servidores que começaram depois da reforma, ou seja, depois que passou a reforma, daquele prazo ali que foi dado, eles têm 10%, né? Então, e daí, provavelmente, esse servidor que tem 10%, eu acho que ele pode tentar acumular uma graduação e mais 15% da pós. Por quê? Porque ele ainda não chegou nos 30%. Pode tentar, pode ser que não consiga, mas eu acho que pode, porque o estatuto tem previsão para isso, né? Agora, por causa da reforma, tá? Como é que é o nome dele? Eu não achei. É o Fabiano. Ele está no Fabiane, Facebook. é por causa da reforma administrativa de 2016. Foi na reforma que ficou garantido. Nós tivemos servidores que se formaram há pouco tempo aí e conseguiram pegar os 30%, exatamente por quê? Porque na vigência lá na época, eles ainda estavam, já estavam matriculados. Mas aqueles que, por exemplo, se matricularam em 2017, já não conseguiram mais, tá? Pessoal, tem mais alguma questão, alguma dúvida? A enquete encerrou, tá? A enquete encerrou com 98% aprovando a convenção coletiva, né? Quem não computou voto, não teve nenhum voto não aprovando a convenção, e teve 3% que ficaram em abstenção, foram 4 votos. A convenção coletiva, então, foi aprovada, tá? A gente vai levar essa convenção para a mesa de negociação, se fecha a convenção coletiva para a database, né? E se abre agora a questão das documentações, né, dos encaminhamentos legais para a prefeitura, para poder solicitar já a reunião com o executivo municipal. A gente está tentando forçar uma reunião para amanhã, né, Chico, para ver se a gente já consegue contato com a prefeitura, com o sindicato, com o procurador, com o prefeito, né, para a gente iniciar a mesa de debate, para então chamar os representantes de base também, para poder fazer essas conversações, né? O Everton, em conversa um pouco antes da reunião, né, estava conversando com a secretária do prefeito e a Carol, e o indicativo é o seguinte, que ele tem compromisso amanhã, o dia todo, agenda externa, né? Essa foi a resposta dela. Então, eu solicitei uma reunião para segunda-feira. Ela respondeu que ia olhar a agenda, né, para poder responder, porque ela já estava fora da prefeitura. Então, amanhã a gente deve ter um posicionamento de agenda, né? E daí a gente vai tomar os encaminhamentos. Conversei também com o procurador, né? E ele também ia tentar essa agenda com o prefeito, mesmo porque eu disse para ele que o indicativo, né? O indicativo e o cenário na educação está muito complicado, né? E que as pautas estão muito atrasadas. Então, ele disse que ia tentar dialogar com o prefeito, e amanhã a gente deve ter uma resposta, posicionamento de uma reunião, ou no final do dia, ou para segunda-feira.
é mais ou menos aí para isso que está se encaminhando. Tá certo. Com as últimas conversas, né, que a gente teve aí no final do dia, antes dessa segunda Assembleia. Uhum. Fazer o Tá encerramento? certo. Tá certo, então, pessoal, é isso, né? A Assembleia, então, a gente faz o encerramento, teve a votação da proposta da database, né? Assim que nós conseguirmos mesa de negociação, a gente avisa os representantes de base, né? Passado a mesa de negociação, e a gente traz para a Assembleia a proposta do Executivo, a proposta do prefeito, né? A Assembleia avalia se aceita ou não, né? E o sindicato volta a levar a resposta da Assembleia, né, ao Executivo Municipal, ao prefeito, para poder informar o prefeito se a Assembleia aceitou ou não, né? Se aceitou, encerra-se a database e se aplica em abril. Né? Se não se aceita, aí a categoria, a Assembleia e o sindicato decidem, né, os rumos da negociação. Tá certo? Então, a gente aguarda agora uma próxima Assembleia Geral. Então, aí vamos dar boa noite, né, Everton? Boa Isso. noite. O Arthur quer fazer uma fala em relação... O Arthur, eu acho que ele quer fazer uma fala em relação à prestação de contas, só um pouquinho. Isso, nós temos aí uma Assembleia marcada. Pode Vai falar. aí. Não, primeiro eu quero dar boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou o tesoureiro do sindicato. E eu só queria comunicar a todos que nas próximas semanas a gente vai divulgar uma data ainda de uma assembleia para aprovação das contas, né, do sindicato no período passado. E para quem tem alguma dúvida que queira consultar, a gente publica mensalmente os balancetes no nosso site. É só entrar lá, que tem a transparência lá, quem quiser consultar. Quem quiser também verificar, fica à vontade de nos procurar, né? E o aplicativo, né? Também tem. Tem no aplicativo, no site, e os balancetes ficam também disponíveis na sede do sindicato. Né? A gente tenta deixar mais transparente possível aí a questão financeira do sindicato, para ninguém ter dúvida do que acontece com o nosso dinheiro, né? Porque não é o dinheiro do sindicato, é o dinheiro, né, do sindicalizado que contribui mensalmente para manter a estrutura do sindicato, né? A estrutura física, a estrutura de pessoal, né, advogado, manter a estrutura odontológica, a estrutura de jornalista, né, todo o apoio que o sindicato precisa para poder se manter. Então, logo em seguida, a gente, nas próximas semanas, a gente vai divulgar essa data, né? E daí a gente pede a presença de todos aí para verificar, né? E dar o aval e a gente poder aprovar isso. Tá certo, okay, pessoal? Muito obrigado, boa noite. Queria dar os parabéns aí a Ana, o Chico, o Everton pela condução, né? E a todos que participaram. Então, a gente deseja aí boa noite a todos, agradece a presença de todos. Foi uma assembleia com grande participação, envolvimento da classe trabalhadora e firme e forte na luta. Obrigado, Everton, Ana, Arthur e Douglas, a todos envolvidos nessa assembleia. Boa noite a todos. Certo, boa noite, pessoal. Um grande abraço. Qualquer problema, podem procurar o sindicato. Douglas pode encerrar a reunião. A assembleia. Como é que eu saio daqui, meu Deus? Aí. Deixa eu pausar aqui a gravação. É esse live?